E aí, turma, bom dia a todos. Turma de Prática Penal 1. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Acredito que hoje a faculdade deva emitir alguma diretriz, né, sobre os próximos dias. E acho que vai depender do que o nosso governador do estado decidir. Ele já avisou que hoje voltar às 18 horas, ele deve estar baixando um decreto para regular esses próximos 15 dias. Tranquilo? Vamos aguardar. Por enquanto, hoje não tem saída, hoje é aula através da videoaula, tá certo? Lembrar vocês que eu vou mandar esse vídeo, eu vou mandar em PDF o modelito, tá bom? O modelo da peça. E vou também mandar também o quadro de notas, já estamos com 3 notas, tá certo? Requerimento, relaxamento e queixa-crime, tá bom? Acredito que depois dessa daqui nós teremos mais 2 peças e aí encerramos o nosso semestre, esperando só que logo depois vai ter esse. Se tiver alguma segunda chamada, não tem, mas pode haver terceira AP. Vamos aguardar, tá bom? Mas a princípio está tudo bem, tá tranquilo, as notas, tá tranquila o quadro. Tem alguns alunos que estão com nota abaixo de 7, mas é porque não enviaram as peças, tá certo? Até ontem à noite, quando eu decidi por corrigir as peças, 3 alunos, são 17, nós somos 17. Desses 17, 3 alunos não enviaram a peça. Não tinham enviado a peça. Então ficaram com nota 0. Tá bom? Por enquanto. Até que se justifique, né, a sua tempestividade, vamos ficar com nota 0. Tranquilo? Professor, e se eu perder uma peça? Se você perder uma peça, como já foi dito no início, né, do bimestre, essa peça vai ser substituída pela média das outras, tá bom? A média das outras. Então vai ser um pouco abaixo. Por quê? Porque eu vou pegar a média de 5. Eu só fiz 4, mas a média de 5. Tá bom? Mas de qualquer maneira substitui. Não tivemos problema na turma do primeiro bimestre, né? A turma de fevereiro, março e parte de abril. Não tivemos problema. As notas foram regulares, né? Então fiquem atentos, tá certo? Então, como nós já repetindo, nós já vimos o requerimento para abertura de inquérito policial, depois passamos para um relaxamento de prisão em flagrante, depois passamos para a queixa-crime e agora nós vamos para a resposta à acusação, prevista no artigo 396 do CPP e seguintes, tá certo? E seguintes. Só que peça é essa? Se você for dentro da doutrina, você vai observar que a maioria dos doutrinadores define como a primeira manifestação da defesa no processo. Primeira manifestação da defesa no processo. Tá bom? Então ela é uma peça obrigatória, natureza imperativa. E o que é que eu faço nessa peça, professor? Nessa peça você vai alegar todas as suas teses de defesas, tá bom? Pode-se alegar todas as teses de defesa, mas não se faz. O que é que nós fazemos? Ou a gente argue algumas preliminares, incompetência, exceção, né? Alguma nulidade relativa na primeira parte, e na segunda parte a gente trata de observar se há alguma tese de absolvição sumária para o acusado, tá bom? Para o denunciado. Essa peça ela vai ser apresentada
logo após a denúncia, tá bom? Imaginemos um caso em que o delegado instaura o inquérito policial, chega à conclusão pela materialidade de um determinado crime, envia para o Ministério Público, o Ministério Público encontra também a materialidade e fortes indícios de autoria e resolve por denunciar uma pessoa. E aí, nesse momento que ele denuncia, né, ele oferece a denúncia diante de um juízo competente. Esse juízo competente, ele cita a parte acusada, a parte denunciada, para apresentar a resposta à acusação, que é justamente essa peça. Antigamente, se chamava defesa prévia, e ela era facultativa. Hoje não mais, hoje ela é obrigatória. A falta desta peça configura-se uma nulidade absoluta, prevista no artigo 564 do CPP, inciso 4. Depois vocês conferem aí, tá certo? Mas é nulidade absoluta. Tranquilo? Então, o conceito dessa peça, se nós fôssemos conceituar, seria a primeira manifestação da defesa em um processo onde apresenta-se as teses, né, as principais teses de defesa no que tange a incompetência, exceções, casos de absolvição sumária. Sim, arrola testemunha. Esse é o momento de arrolar testemunhas, tá certo? Quando isso é feito pela Defensoria Pública, há uma súmula do STJ que afirma que a Defensoria Pública pode sim, pela sua natureza, né, funcional, arrolar depois as testemunhas. Mas no caso da defesa privada, não, tá bom? Defesa técnica privada, esse é o momento de arrolar testemunhas, tá certo? Esse que se faz. Professor, eu posso alegar todas as minhas teses de defesa logo de início? Pode, mas não, a gente não faz isso, tá bom? A não ser que a gente queira confundir, né? Essa confusão é a confusão dentro do campo ético. Confundir as teses de acusação, tá bom? Eu posso sim trabalhar isso como advogado. Dentro da ética, eu falei da ética, que ele não pode mentir. Você pode sim confundir, criar algumas confusões nas teses de acusação, tá bom? Mas o que a gente faz mesmo a gente observa a denúncia, vê se ela preenche o artigo, é dessa ordem. Eu vou ler a denúncia, ver se ela preenche todos os que existem do artigo 41, do artigo 395. Preencheu? Preencheu. Vê se tem alguma exceção. Tem não? Então eu passo se tem alguma incompetência. Tem não? Vê se tem alguma nulidade relativa. Por que não absoluto, professor? Porque absoluto eu posso alegar a qualquer momento. Então, absoluto eu deixo para depois, é óbvio, né? Quando eu achar que o negócio está complicado, eu alego ela, tá certo? Mas nulidade relativa. Tem não? Aí eu vou lá para o 397. Ver se tem alguma causa de absolvição sumária. Tem não? Então, eu informo ao juiz competente de que eu vou aguardar a instrução para fazer a melhor defesa e arrolo as testemunhas e apresento provas. É isso que a gente faz em uma resposta à acusação. No nosso caso, especificamente, nós estamos assim, imitando, né, copiando o modelo da ordem. Então, geralmente essa peça, quando ela cai na ordem, ela vai ter ou exceção, ou incompetência, ou nulidade, ou causa de absolvição sumária. Tá bom? Na ordem é sempre dessa forma. Tá certo? Eu posso pedir para desclassificar o crime? Pode, mas na hora não é esse. O momento deixa para quando você tiver na instrução e nas alegações finais
eu apresento todas as minhas teses de defesa e desclassificações, se necessário for, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, tá bom? Pessoal, essa peça é obrigatória. Caso ela não aconteça, nesse caso, configurar-se uma nulidade plena do artigo 564 do CPP, inciso 4, tá bom? Nulidade. Status quo ante. Lembrar que é um exemplo de uma defesa técnica, tá certo? Não é uma defesa genérica, defesa técnica. Isso é necessário, se faz a capacidade postulatória, quer dizer, a presença de um advogado, tá bom? Ela é uma peça que vai ser feita elaborada por um advogado, tá certo? Ela é obrigatória, professor. Tem algum momento, né, no processo brasileiro que ela é facultativa? Sim, quando estamos em um rito do tribunal de júri, tá bom? Ela deixa de ser regulada pelo artigo 396 e seguintes e passa a ser regulada pelo artigo 406, 404, tá bom? Do rito do tribunal do júri, tá certo? Tranquilo? Bom, vamos lá. Professor, eu deixei um modelito para vocês, tá certo? Então, veja o endereçamento correto. Para saber que eu vejo o endereçamento correto? Ora, eu vou ver se ela qual o rito. Dependendo do rito, eu vou saber, é rito sumário, tá bom? É rito ordinário. Não, professor, é rito sumaríssimo. Ah, é rito sumaríssimo? Juizado especial. Então, vejam isso. Como é que eu vou saber o rito? Vou lá nas penas, na combinação das penas. E aí, de acordo com o mínimo, né, e o máximo da pena, você, como um técnico jurídico, você define o rito e, consequentemente, define o endereçamento. Então, o endereçamento correto, tá bom? Lembrar vocês que nós vamos ter já uma denúncia. Então, temos ali uma ação penal proposta. Então, tem que colocar logo, depois do endereçamento, logo após, uma ação penal. Ação penal, o número, aí bota lá 3 pontinhos. Lembrar também que na parte preambular, o fundamento da peça, muito aluno errou o fundamento da peça da queixa-crime, tá certo? Fundamentando nos tipos criminais, que vocês alegavam na peça passada, que era o 140, o 139, o 141, não, isso aí não é fundamento da peça, isso aí é a fundamentação típica do crime. No caso da peça, nós tínhamos o artigo 30, tá bom? O artigo 41, então vocês vejam lá, vocês observam, muitos alunos erraram a fundamentação da queixa-crime, da peça, tá bom? E perderam os pontinhos, é óbvio, né? Então essa aqui, vocês saibam diferenciar o fundamento da peça, né? Por que a peça é aquela? Aí tem um fundamento legal, tá bom? E ela está respondendo a uma denúncia. A denúncia acusa meu cliente de que crime? Aí o crime é a fundamentação típica. É para ser discutido no mérito. Tranquilo? O que mais você pode dizer? Sim, o prazo. O prazo para essa peça está tipificado no 396 há 10 dias. Tranquilo? 10 dias. A contar de quando? Do conhecimento da denúncia. No dia seguinte já começa a contar os 10 dias seguidos, tá bom? De forma contínua. O professor foi por edital. Se for por edital, vai contar a partir do momento que o acusado se apresentar ou quando o advogado dele se apresentar. A partir dali conta 10 dias. Tranquilo? Tá legal? O que mais podemos dizer? Assim. Então pronto. 10 dias a contagem do prazo, tá certo? Professor, o conteúdo. Já falei do conteúdo. Tá bom? Discute
a, a aptidão da denúncia. Se ela estiver tudo bem, se ela preencher todos os quesitos, você passa, pergunta para ver se tem alguma incompetência. Se não tiver nenhuma incompetência, você parte para alguma exceção. Não tiver nenhuma exceção, você parte para nulidade. Não haver nenhuma nulidade, vai lá para o 397 e veja se tem algum daqueles casos de absolvição sumária. Se tiver, você trabalha ela no mérito, de forma argumentativa, né? De forma argumentativa, com jurisprudência e doutrina, e arrola testemunha. Lembre-se que a primeira manifestação da defesa, estão lembrados que eu defendi assim? Primeira manifestação da defesa. Então tem que ter procuração em anexo. Tranquilo? Tá certo? O que mais nós podemos falar? Sim, aí você vai no 397, que é que diz 397. Tá bom? Deixa eu abrir aqui o código. Que é que diz lá o 397, tá bom? Ele disse que deverá o juiz, né? Deverá o juiz CPP, Código de Processo Penal. Ó, e 397. 396, 397, que é aqui 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396A, que é o que fundamenta a peça, e parágrafo desse código, o juiz deverá absolver sumariamente, tá bom? O acusado, quando verificar existência manifesta de causa de excludente de ilicitude, tá bom? Legítima defesa, exercício legal do direito, estado de necessidade, e aí vai, tá bom? 2. A existência manifesta de excludente de culpabilidade do agente, tá bom? Não pode a inimputabilidade, tá bom? A inimputabilidade, determinação legal não se alega nesse momento não, mas pode haver ali algum fato que exclui a culpabilidade do agente, tá bom? Alguns casos que estão, por exemplo, a bagatela poderia ser a bagatela, tá bom? Pode sim, mas alguns acham que a bagatela torna o fato atípico. Então, alguns casos de atipicidade também poderia ser considerado, tá bom? Então, veja isso aí durante o decorrer do estudo do caso. Número 3, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Quer dizer, não é crime, o fato ali narrado não constitui, tipo, não está configurado no tipo penal, ou ele não compreende os institutos do crime, como o elemento subjetivo, o nucleotipo, tá bom? Se não compreender, ele não constitui crime, tá certo? E a extinção da punibilidade do agente, né? Às vezes pela prescrição, né? Às vezes pela morte, pode haver essa extinção de punibilidade do agente. Então, geralmente, nos casos da ordem, vai compor-se em um desses 4 casos, tá certo? Eu já vi exame da ordem onde tinha um desses casos e tinha também uma incompetência, tá certo? Ou então tinha uma exceção. Na turma passada, o caso que eu passei para eles era de incompetência. É bem interessante. No nosso caso, não. Vamos já saber. Tá bom? Então, é o que diz o 397, tá certo? Então, o conteúdo é isso aí, o conteúdo, tá bom? Então, o conteúdo vai abarcar essas situações que eu passei para você naquela ordem que eu disse para vocês. Se vocês verem essa ordem, vocês não ter problemas, tá bom? Então, certo. Então, e lembre-se de arrolar testemunhas, tá bom? Lembre-se de arrolar testemunha, não deixe. E provas. Se tiver alguma prova que você pode trabalhar no caso, também vocês exponham essa ordem, tá certo? Vamos para o nosso caso agora? Deixa eu abrir aqui o nosso caso aqui agora. Vou ler o nosso caso e vou
fazer uma análise para ajudar vocês. Tá bom? Deixa eu abrir aqui, tirar um pouquinho daqui, ó. Aí eu ler o caso, tá bom? Então vamos lá. O caso de hoje. Nayana, quando da festa de aniversário de sua amiga Soraya, tiveram um desentendimento pessoal. Soraya perde a cabeça e agride Nayana com tapas e empurrões. Amigos e familiares ali presentes apartaram tal agressão. Soraya saiu da festinha e foi para sua residência. Nayana, no dia seguinte, compareceu ao trabalho normalmente, mas apresentando algumas escoriações pelo corpo e rosto. Incentivada por seus companheiros de trabalho e familiares, busca a delegacia de polícia local e representa contra Soraya. A autoridade policial instaura o devido inquérito policial por portaria, expede um auto de exame para lesões corporais e encaminha Nayana para a perícia técnica. Em seguida, ouve Nayana em autos de declaração, bem como duas testemunhas indicadas por Nayana em termos de depoimento. Soraya é notificada pelo delegado competente para prestar esclarecimento dos fatos em autos de interrogatório, no qual confessa ter sido autora daquelas lesões corporais em Nayana, informando o motivo de cunho pessoal. Após receber o laudo pericial, constatando a presença, conforme termos do perito, de, abre aspas, pequenas lesões do tipo eritemas e equimoses, acarretando ofensas ínfimas à integridade corporal da vítima, fecha aspas, palavra do perito. O delegado de polícia conclui a respectiva investigação, afirmando que a autoria, o dolo e a materialidade do delito do artigo 129 do CP, do Código Penal, se configuraram, remetendo cópias dos autos ao promotor de justiça local. O representante do Ministério Público resolve por denunciar Soraya pela prática do crime de lesão corporal dolosa, artigo 129, caput, do CPB. Hoje, dia 4 de 5 de 2020, Soraya recebeu uma situação do juízo competente para se defender desta acusação. Soraya lhe procura em seu escritório e apresenta a denúncia e cópia dos autos do inquérito e contrata seus serviços de causídico. E agora, redija a peça cabível com a data do último dia da tempestividade. Tá bom? Então, se você estivesse diante do exame de ordem, sem saber qual era a peça, obviamente, dava para se identificar a peça de forma muito clara, muito hialina. Por quê, professor? Porque você vai detectar o momento processual. Em que momento eu estou? Você lendo o caso, você vai ver que você vai estar logo após a denúncia. Então, se eu estou logo após a denúncia, qual é a peça cabível? Não tem saída. Resposta à acusação. Caberia representar ou requerimento de inquérito policial? Não, porque o inquérito já está feito. Representação? Não, porque já foi representação. Relaxamento de prisão? Não há prisão. Queixa-crime? Não, porque o crime é de ação penal pública. E o Ministério Público já denunciou, e nem queixa-crime subsidiária cabe. Tá certo? Aí vai ver, cabe a alegação final? Não. Por que não cabe a alegação final? Porque nós ainda nem chegamos na instrução criminal. Algum recurso cabível? Tá certo? Algum recurso? Não. Tá bom? Por que não cabe recurso? Porque o recurso é apelação. Apelação cabe? Aqui há uma decisão definitiva? Não. Reze? Também não, porque o reze é cabível quando há algum caso tipificado taxativamente no 381, e não é o caso específico. Carta testemunhável? Também não, porque nós não estamos em segunda instância. Embargo de declaração? Também não, porque nós estamos diante de decisão judicial. Embargo de infringência? Não, porque nós não estamos na segunda instância. ROC? Não, porque nós não estamos diante de um remédio condicional.
Revisão criminal também não, porque nós não estamos já com sentença transitada em julgada ou na execução. A agrava execução também não, porque nós não estamos em fase de execução. Viu como a gente é que elimina todas as peças? Basta a gente saber o momento processual. Tá bom? Ok. No momento processual, eu eliminei 12 peças. Só sobrou uma. Tá bom? No nosso caso, especificamente, nós estamos diante de uma acusação do crime 129, lesão corporal, tá certo? Mas nós temos aí uma pista muito boa, tá bom? Primeiro, há um laudo pericial, tá bom? E nesse laudo pericial, o próprio perito, ele diz que realmente constatou sim lesões corporais à integridade física de Nayana, tá certo? E que essas lesões tratavam de eritemas e equimoses, mas de ofensas ínfimas. E aí, essa informação de ser uma ofensa ínfima, vocês podem sim trabalhar, tá bom? O princípio da bagatela. Professor, quer dizer que eu posso usar o princípio da bagatela, né, nos crimes de lesão corporal? Aí eu digo, pode sim, tá bom? Pode sim. Agora, vocês vão ter que encontrar doutrina, né, porque já que vocês vão, o que é que vocês vão buscar? Vocês vão lá, vocês vão pedir para que a pessoa seja absolvida, que a Soraya seja absolvida, fundamentado no artigo 397, aí vocês vão saber qual daqueles itens se encaixaria um princípio da bagatela, tá bom? O princípio da bagatela. E aí você vai encontrar sim jurisprudências, tá certo? Você vai encontrar jurisprudências, vocês vão encontrar doutrina, porque esse caso aqui, eu estudei ele e eu encontrei, tá bom? Então vocês vão encontrar também, tá certo? Então o fundamento seria, nesse caso especificamente, o princípio da bagatela, também conhecido como princípio da insignificância. E aí vocês vão fundamentar, cuidado, vou dar avisos, né? Endereçamento correto, tá bom? A tese, eu dei a tese para vocês. Presume-se que a denúncia está perfeita, tá bom? Como aqui eles não disseram qual o juízo, eu não posso trabalhar em competência. Exceção do 108, também 105, 106, 107, 108 também não estou encontrando. Não, então se tem. Então só que pode trabalhar aqui realmente é o artigo 397. O que é que você tem que fazer? Endereçamento correto, fundamentação correta, tá bom? O princípio, a tese, eu já falei a tese, princípio da insignificância. Construam. Eu estou ajudando vocês, dizendo com a tese, porque eu quero que vocês construam argumentos para vocês convencer o juiz que ele tem que absolver a Soraya de forma sumária. Não é só dizer, pelo artigo tal, pronto. Não tem sentido. Tem que dizer, olha, conforme jurisprudência, aí você vai lá e interprete a jurisprudência, bote ali uma doutrina, e ali vocês confirmem a doutrina. Então, faça algo consistente, não é coisa com 10 linhas, né? Nós tivemos na queixa-crime consistências no mérito, que eu tirei a jurisprudência, tirei a doutrina, e aí ficaram 7 linhas, 8 linhas de construção. E isso é inconsistência da exposição jurídica. E você perde um ponto danado. Quase 2 pontos, às vezes 2,5 pontos você perde por essa inconsistência. Então, construam argumentativamente. Nós tivemos peças 10, tivemos peças 9,5. Por quê? Porque foram consistentes nessa exposição jurídica. Tá bom? Tranquilo? Acho que é isso que eu tinha que dizer. Aí vocês observem aí. Qualquer dúvida, remetam-se ao e-mail, eu respondo. Todo dia eu abro o e-mail e respondo as dúvidas dos alunos. Alguma dúvida vocês
Jurisprudência que sejam coerentes com o caso de vocês. Eu estou vendo pessoas colocando jurisprudência que não tem muita coisa a ver. Então você tem que explicar para mim por que você escolheu aquela jurisprudência, né? Aí você tem que bota a jurisprudência, bota, ó, conforme os termos grifados da jurisprudência acima, pode-se entender que, aí bota lá e de uma forma que venha-se a fortalecer a sua tese de defesa. Tranquilo? Essa peça, como sempre, nós temos até o sábado. Sábado, eu botei? Bota sábado. Que o domingo eu corrijo. Até sábado, meia-noite, para que vocês me enviem essa peça. Tranquilo? E parabéns, tá todo mundo colocando direitinho. Eu tive 3 alunos que não não mandaram a peça, mas poderão se recuperar no decorrer do bimestre. Tranquilo? Saudade medonha mesmo de vocês na faculdade, aquele ambiente gostoso. Tá bom? Abração, se cuidem.